Vamos ver o texto dessa tarde. O texto dessa tarde está em João, Evangelho segundo João, capítulo 13, verso 4 ao verso 17. Façamos essa leitura de forma responsiva. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém. O título da palavra dessa tarde é Cristo, o exemplo e o viver do discípulo. Você talvez já tenha tomado como referência alguém muito importante em sua vida como um modelo a seguir. Talvez você possa dizer, o meu exemplo de vida é por exemplo, Steve Jobs. Tá? O cara revolucionou todo um tempo, e mudou o pensamento, a forma como nós vivemos nos dias de hoje. Talvez você possa, para quem gosta de música, se inspire em homens como Beethoven, Beethoven, poxa, um homem que até no momento onde a saúde estava bem debilitada, ele se dedicou a trabalhar para a música. Você pode tomar várias referências na sua vida para seguir a sua carreira profissional, por exemplo. E agora nós perguntamos para nós mesmos, qual é a referência de vida que você tem tomado para você mesmo na sua vida espiritual? Você pode tomar exemplos no mundo para seguir uma carreira. E agora que você vive uma vida em Cristo Jesus, qual é o exemplo que você toma para si, para viver todos os seus dias? Claro, alguns podem citar exemplos como José. Pastor, eu gosto de José, rapaz. Rapaz, José aguentou tudo. Aquele homem é maravilhoso. Ele aguentou até as tentações da esposa de Potifar, ele saiu de lá. Poxa, que homem! Você pode admirar. Eu gosto de Davi, pastor, porque o Davi é um homem segundo o coração de Deus. Poxa, eu quero ter um coração de Cristo em mim para poder servir a igreja. Eu admiro, eu tomo na minha vida como referência. Você pode tomar referências como Paulo, um grande homem, um grande apóstolo que levou a palavra de Deus a todos os cantos ao qual ele poderia seguir. Mas o mais importante que nós devemos guardar em nossa vida espiritual como exemplo e como modelo de vida a seguir é Cristo Jesus. Todos os irmãos aqui devem tomar para a sua vida o exemplo de Cristo Jesus. A referência de nossa vida, claro, pode ser Paulo, porque ele viveu a palavra de Deus, mas Paulo viveu o exemplo de quê? De Cristo. Você pode dizer Davi. Davi também seguiu o exemplo de quem?
de Deus, Cristo Jesus também. Por isso nós, como povo de Deus, devemos seguir o exemplo de Cristo. A palavra de hoje é uma palavra clara para nós. Ele tem um claro propósito, ele queria mostrar para os seus discípulos que os discípulos estavam ali para servir. Servir, irmãos. E por isso, quando olhamos para o texto de hoje, encontramos Jesus no verso 4 dizendo: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta, no momento de uma ceia. Estavam compartilhando o pão, irmãos. E nesse momento ele tira a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E ao cingir-se com ela, a palavra segue dizendo para nós: depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Irmãos, Jesus, no momento de uma ceia, tomando o pão, compartilhando o momento de alegria com os irmãos, ele de repente sai desse lugar, toma uma toalha, cingindo-se dela e começa a lavar os pés dos discípulos. Então imagina, irmãos, essa cena que está acontecendo diante dos nossos olhos. Jesus Cristo, de repente, sai da ceia e pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando nós observamos, Jesus Cristo está ali, nesse texto, a palavra de lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Ele estava limpando o pé de cada um ali, de cada discípulo. E com isso, o que nós podemos entender de acordo com a cultura e tradição daquele tempo? De acordo com a tradição e a cultura daquele tempo, irmãos, o servo que fazia esse serviço era o servo de menor escalão daquela casa. Sabe o servo, entre aspas, nos dias de hoje? Sabe o estagiário que acabou de entrar na empresa? Esse que deveria fazer esse serviço. O servo dos servos é quem estava responsável por essa função. E logo diante disso podemos imaginar, irmãos, como é que pode o Rei dos Seis, nós falamos, o Senhor Jesus é Rei dos Seis, como pode esse que é o Rei dos Seis se humilhar a este ponto de lavar os pés dos discípulos? Mas ele se humilhou, irmãos, a esse ponto, para mostrar o quê? O exemplo de humildade, a fim de que você, irmão, eu que estou aqui, sigamos esse mesmo exemplo de Cristo Jesus. O mundo diz para nós: almeje por lugares altos. Não é verdade, irmãos? Almeje por postos e lugares altíssimos, onde as pessoas vão te admirar, onde as pessoas vão te reconhecer. Olha como fulano é bom, olha como fulano é competente, olha como fulano conseguiu crescer na vida. Mas a palavra de Deus nos mostra Jesus Cristo descendo do seu trono, descendo para o mundo, para vir a servir como o servo dos servos, limpando os pés daqueles que estavam consigo. O mundo não fala: suba, irmão, almeje por lugares altos, seja próspero, tenha sucesso em sua vida, e que logo assim você vai poder governar uma penca de pessoas. Mas veja que aquilo que Cristo faz se contrapõe ao que o mundo está para nos oferecer. Ele se contrapõe mostrando que nós precisamos ser o quê? Servos na igreja do Senhor. Você precisa ser servo na igreja do Senhor. Jesus escolheu o lugar de maior humilhação para poder servir os seus discípulos. Quantos aqui seriam capazes de lavar o banheiro da nossa igreja? Muitos de nós colocamos assim: nossa, esse serviço é da Dona Anita. Não, irmão, por que da Dona Anita? A igreja não é nossa, a igreja não é sua.
Quantos de nós aqui seríamos capazes de rebaixar? Imagina, Jesus Cristo, Rei dos Reis, ele se pôs diante dos pés dos discípulos a fim de lavar os seus pés. Ele está mostrando o que, irmãos? A sua humildade para servir para a obra de Deus. Irmão, você precisa ser humilde, né? No serviço da igreja. Nós precisamos ser humildes. Humildes servos para a igreja do Senhor. Um dia eu tive uma conversa com uma irmã da igreja. Essa irmã dizia assim: pastor, vocês precisam tratar bem a gente, né? Ela era membra. Por quê? Porque se você for ver no final das contas, nós que sustentamos vocês. Vocês estão entendendo? Ela estava querendo dizer: olha, trabalha direito, meu irmão. Eu estou pagando teu salário. Me trata direito. Eu estou sustentando você. Eu falei por dentro no coração: mulher miserável. Ela dizia: eu sou cliente, a gente é cliente. Ela disse assim: no final das contas, se você for ver, o membro da igreja é cliente. E logo o quê? Você é funcionário. Ô meu irmão, se você tem esse pensamento nesse momento, né, tire esse pensamento da tua cabeça, o pensamento desgraçado. Né? Da mesma forma como eu sou servo aqui, você também é servo, irmãos. Então, só o presbítero Daniel disse amém, né? Aí todo o resto está aí, ó. É funcionário. Me atenda direito, funcionário. O que você tem para falar hoje, funcionário? Não, irmãos, eu não sou funcionário, não. Que isso? Eu sou servo do Senhor. Você também é servo do Senhor. Você também é servo do Senhor. Nós todos somos servos. E servos que precisam servir a igreja com quê? Com humildade, como Jesus Cristo serviu. Tem gente que serve a igreja e diz assim: pastor, eu canto pra caramba. Oh, que legal. Você canta. Pastor, eu canto bem. Aí fala: irmã, então faz o seguinte, irmão, faz o seguinte. Começa a participar dos ensaios da equipe de louvor, mas no início, como ouvinte. Ela fala: ô pastor, aí não, poxa. Eu canto pra caramba. Ó, aquele fulano lá, ele canta mal pra caramba, pastor. Tira eles de lá, deixa que eu canto. Não, aqui na nossa igreja não teve esse caso, tá, irmãos? Parece que eu tô falando assim, né? Alguém vai pensar: nossa, é a Yara que está pensando assim? Tem uma que pensar assim, né? Não é não, pessoal, não é não. A Yara não falou nada disso. Ela falou assim: pastor, eu só gosto de participar do louvor, só olhar. Tá? Não é, irmãos. Né? Tem gente que pensa: ô pastor, eu tenho que chegar já estreando. Não, irmãos, que isso? Você precisa ser servo, humilde. Mesmo que você seja, como fala, a Shakira. A Shakira está aí falar, né? Vocês não sabiam, gente? Nossa, os irmãos aqui são santos, hein? Nossa, aqui é a pura santidade. A Shakira está aqui no Brasil, pessoas, vocês não estão sabendo? Mesmo que você seja tão famoso, irmão, na igreja não existe. Olha, fulano é famoso e por isso a gente precisa deixar ele fazer as... Não, irmão. Não é assim que funciona a igreja. Você precisa ser servo do Senhor. Servo humilde do Senhor, irmãos. Jesus mostra através da palavra de hoje que Ele é um servo humilde, que veio para mostrar o exemplo a ser seguido por nós. Se nós tomamos como referência o exemplo de Cristo Jesus, nós também precisamos ser humildes em todas as coisas. Em todos os momentos. Algumas pessoas confundem cargos dentro da igreja como um título de reverência. Por exemplo, pastores. Olha, eu sou pastor.
o pastor sempre tem que ser servido. Não, irmãos, não é assim não. O pastor também pode servir. Tá? Tem gente que pensa, eu sou presbítero. Agora, os nossos não, tá? Os nossos não são assim, tá, pessoal? Olha, o nosso presbítero Daniel não é assim, tá? Nem o nosso presbítero Daniel Chin é assim, tá? Presbíteros de outras igrejas, eu acho. Eles são assim, agora eu tô aqui no poço, sou presbítero. Olha, eu tô até de terno hoje aqui agora. Né? Esse povo, o povo precisa, né, me servir. Né? A cultura coreana, ela tem muita influência do confucionismo, né? Então, presbítero, título, cargo alto, aí todo mundo tem que reverenciar, presbítero, pastor. Não, irmãos, não é assim. Tem igrejas, irmãos, onde a mesa dos presbíteros já é preparada antecipadamente, vocês sabiam? Sabe no almoço da igreja? É que, né, a nossa igreja não tem isso, pelo menos. O pessoal, as senhoras da igreja preparam a mesa só dos presbíteros. E lá, geralmente, tem mais coisa do que outras mesas. Ô Yara, você estava... é isso aí mesmo. Eu já vivenciei, né, irmãos? Pastor que não come com o povo. Não vou falar de onde é não, tá, pessoal? Vocês não devem saber. Ele come no gabinete dele. Por quê? A gentalha come lá embaixo e o povo aqui, ó. A supremacia come aqui. Poxa. Aí eu fiquei, como assim? Eu fiquei, tá bom, tudo bem. Aí o que acontecia? A família inteira comia lá em cima. A família inteira. Vocês não devem saber, eu acho que vocês nem passam na cabeça quem seja. Comia lá a família inteira. O Zé Povinho lá embaixo. Irmãos, não foi isso que Cristo mostrou, irmãos. Ele foi para o lugar mais humilde, irmãos. No lugar onde o servo dos servos deveria estar, estava ali Cristo Jesus, lavando os pés dos seus discípulos. Tem gente que pensa assim, poxa, a nossa igreja está ficando famosa, irmãos. Sabe, irmãos? Sabe por quê? Estão falando, nossa, a igreja Xinam gosta de churrasco. Nossa, parece que umas das pessoas da nossa igreja ouviu um comentário. Nossa, essa igreja só faz churrasco. Irmão, qual é o intuito de nós realizarmos o churrasco? É para comunhão, irmãos. Não é porque o pastor Samuel gosta de picanha, ele adora carne, por isso que ele sempre faz... Claro, eu gosto também, tá, irmãos? Eu gosto. Mas o intuito do churrasco é ele estar com os irmãos. Estar ali junto, servindo junto. Mas se você for ver, vocês precisam agradecer a essa igreja. Tem presbíteros, tem konsanim, senhoras que servem no churrasco. Aqui o negócio é o contrário. Os novos ficam lá sentados, conversando. Aí o Zé está lá, preparou o churrasco. O negócio aqui é punk. Mas isso é certo, irmãos. Mas sempre tem gente no churrasco, eu vi, que não move um dedo. Irmão, você que não move um dedo no churrasco, se toca, meu irmão. Não vou falar que é não, tá? Se toca, meu. Pastor, eu estou pagando minha parte, eu também estou pagando. Eu não estou pagando? Ou vocês me tiram da lista, pastor, deixa coitado, pastor é pobre, tira da lista. Não tira nada, pessoal, vai pagar ou não vai pagar? Mas por que nós gostamos de fazer churrasco aqui na igreja? É para um momento de comunhão, irmãos. O intuito é somente isso, podermos servir uns aos outros. Servir, irmãos. Servir. Foi o que Jesus Cristo fez, irmãos. Ele serviu. Ele desceu do seu trono de majestade para servir a nós. Pensa nisso, irmãos. Um rei
que desceu do seu trono para nos servir. Você nem rei é, irmão. Na tua empresa, onde você está trabalhando, você está de estagiário lá, meu, sofrendo. E na igreja você quer ser tratado como rei. Nós somos servos. Servos do Senhor. Eu nem gosto, irmãos, para falar a verdade, eu nem gosto daqueles assentos ali, ó. Tá vendo aquele assento ali? Não é porque é feio não, tá, irmão? Eu acho legal, tudo bem. Bom, aos olhos das pessoas parece o quê? Um trono. Olha lá, o pastor está sentado no tronão ali, ó. O Yara está feliz hoje. Não, ela está confundindo com outro trono, eu acho, né? Irmãos, eu na verdade, eu queria tirar essas cadeiras aqui. Aí eu fui tirar, meu, teve umas irmãs que falaram, pastor, tem um vazio ali, não dá. Tem um vazio. Qual o problema de ter vazio, irmãos? Eu queria tirar tudo isso aí, ó, tirar, né? Por quê, irmãos? Eu preferia sair daqui, ó, sair daqui, ó, para começar o culto, iniciar o culto. Eu não sou melhor do que vocês, não. Eu sou servo como vocês. Jesus Cristo está mostrando isso. Nesse culto eu não saio de lá, não, irmãos. Eu saio daqui, não é? Para mostrar, nós somos iguais, pecadores, miseráveis, desgraçados, que não merecem a graça de Deus, mas Ele nos derramou essa graça para vivermos o quê? O propósito no Senhor. E por isso, amado irmão, sirva como bom servo a tua igreja. Sirva a tua igreja, a igreja do Senhor com alegria. Por isso eu sempre falo, irmão, quando você estiver servindo a igreja, sirva com sorriso, com alegria no coração. O nosso irmão, futuro presbítero, João Gil, quando você vai receber oferta, tem que ir com um sorriso. A pessoa ele faz cara feia, nossa, essa pessoa nunca oferta, meu Deus. Imagina, irmãos, pensou? Vai lá, eu fico pensando assim, talvez você fica constrangido de vez em quando, de pedir oferta? Pouquinho, né? Imagina. Imagina, essa pessoa nunca faz oferta. Tá, irmãos, não estou querendo falar nada, pessoal. Se você não faz oferta, não tem problema, tá? Isso aí é seu problema. É você com Deus. É você que chegou com Deus. Estou nem aí, meu. Poxa. Mas você precisa ser servo dentro da igreja. Jesus Cristo, ele se rebaixou a ponto de ser o servo dos servos para lavar os pés dos discípulos. E por isso você também seja servo dos servos dentro da igreja. Onde quer que você possa servir, sirva com alegria. Se a pessoa chamar você para servir junto, sirva, irmão. Pastor, né? Eu não lavo louça nem na minha casa, você está pedindo para lavar louça aqui na igreja. Filho, né? Eu ia falar uma palavra feia, mas... Né? Filhinho da mamãe, né, meu? Que é isso? Já vi gente assim na igreja. Pastor, minha mãe não deixou nem sequer entrar na cozinha, e eu vou ter que fazer. Vai fazer, vagabundo. Não foi na tua casa, mas vai fazer aqui. Aprenda a ser servo. Tem que ser servo. Tá? Em segundo lugar, irmãos, o que Jesus está querendo mostrar através dessa atitude dele, irmãos? Ele está mostrando através da sua atitude que ele está abraçando aqueles que estão marginalizados, irmãos. Se você for ver os discípulos, conforme eu falei anteriormente, não são pessoas de alto status quo, irmãos. Eles são pescadores, publicanos, pessoas marginalizadas. Eles chamam essas pessoas que estavam marginalizadas fora da sociedade daquele tempo para servir juntos a obra de Deus. E logo quando está lavando os seus pés, os pés dos discípulos, está o quê? Encorajando esses homens.
encorajando eles, a fim de que também eles entendam que foram chamados por Cristo Jesus, o Rei dos Reis. Entendam, irmãos. Como é que pode o Rei dos Reis lavar os seus pés? O Rei dos Reis está ali diante de você, sentado, lavando os seus pés. Imagina esse cenário. Você acha que o Lula faria isso por você? Tá, não pode falar só o Lula. Vamos falar, Bolsonaro, você vai fazer por você? Não vai fazer, irmãos. Não vai. O Pedro fala, Senhor, não pode lavar os meus pés. Por quê? Ele entende a realidade que está vivendo. Ele entende o contexto daquela sociedade, irmãos. Naquele tempo era possível o mestre receber o lavar dos pés através do discípulo. Não o mestre lavar os pés do discípulo. Isso não acontecia, irmãos. Isso faz o quê? Ele está querendo o quê? Quebrar paradigmas daquele tempo. Para que os discípulos que aqui se encontram, não vivam a mesma vida que os homens do mundo estavam vivendo. Ele está encorajando, ele está fortalecendo, ele está quebrando paradigmas para que nós vivamos uma realidade diferente, uma vida espiritual diferente daqueles que eram religiosos naquele tempo. Era inaceitável o mestre lavar os pés dos discípulos naquele tempo. Mas Jesus fez isso, irmãos. Por quê? Por que Jesus fez isso, irmão? Para que eles vivam essa vida fora, quando estivessem levando o Evangelho do Senhor. Ele fez isso para que os seus discípulos, mesmo em sua ausência, vivessem esse legado. Essa palavra. Imagina Pedro. Pô, eu sou o Pedrão. Poxa, Jesus lavou meus pés, rapaz. Agora você quer estar debaixo de mim. Você também lava meus pés. Já até Jesus lavou meus pés. Você também precisa lavar os meus pés. Imagina, irmãos. Por exemplo, irmãos, eu acho legal igrejas que têm secretária. Tem igrejas que têm secretários e secretárias exclusivas só do pastor. Tudo bem, eu acho legal, o pastor está cheio de coisa, cheio de agenda, cheio de compromisso, e ele não sabe, e a secretária vai avisando, olha pastor, você tem um compromisso em tal horário, você tem um compromisso em tal hora. Tudo bem, aí eu acho compreensível, talvez. Um pastor que tem uma igreja, no mínimo, umas 10 mil pessoas, tá? Mas chega uma igreja, por exemplo, nessas igrejas, essas secretárias e secretários fazem o quê? Aí o pastor pede café. Faz o café para mim. Aí tem que levar café. Poxa, qual a diferença entre o mundo e entre a igreja aqui? A mesma coisa. A pessoa simplesmente é subordinada, tem que fazer o café. Irmão, vamos viver uma realidade diferente. Na igreja Shinam, pelo menos, o pastor pode fazer o café por você. Tá, irmão? Você está indo por quê, irmão Mateus? Ele está meio debochando. Nunca faz. Por quê, irmãos? Eu falo assim, eu já falei para os irmãos, irmãos, esse servo aqui quer ser um pastor, falei, um pastor peão dentro da igreja. Para fazer tudo. Eu lembro, no último enterro que nós tivemos, aqui na igreja, um velório que nós tivemos aqui na igreja, terminou o culto fúnebre aqui, eu vi os irmãos já arrumando, fiquei até assustado, por que estavam arrumando, né? Aí parece que a família pediu, a família falou que o carro ia entrar e que podiam arrumar. Eu falei, tudo bem. Irmãos, eu vi os nossos seminaristas, evangelistas ajudando ali, servindo, poxa. Não dá para ficar parado, irmão. Ou você consegue ficar parado? Os caras estão trabalhando lá, colocando. Eu fico olhando, eu sou pastor. Deixa os evangelistas fazer isso, cara. Isso aí é serviço deles. Eu também já passei por isso. Não, irmãos, tem que ir lá junto. Tem que ir lá junto servir.
Todo domingo a gente come lanche aqui, irmão. E todo domingo são as mesmas pessoas que limpam. Irmão, desculpa, eu não estou criticando não, tá? O pessoal está ficando tenso aqui. Irmão, você pode comer o lanche. Come o lanche hoje também. Mas pelo menos, sabe? Dá uma ajudada na limpeza ali, pessoal. Jesus Cristo está mostrando através desses atos, irmãos, que Ele está aqui para quebrar paradigmas. Nós precisamos quebrar esses paradigmas dentro de uma igreja, irmãos. Jesus está mostrando através desses atos que aquele que é grande no reino dos céus não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. É isso que Jesus quer mostrar. Eu gosto de ir para uma churrascaria chamada Barbacoa. Gostava, quer dizer. Porque eu não vou mais faz muito tempo já, né? E nessa churrascaria, irmãos, quando eu vou, é uma churrascaria, vamos dizer assim, uma churrascaria relativamente cara, tá? Aí quando eu vou lá, os garçons olham, quando eu chego lá, os garçons olham para mim assim, com brilho nos olhos. Quando eles me veem assim, né? Tanto que um tempo atrás o meu irmão foi lá, aí pensaram que era eu. Falou, quanto tempo! Apareceu, quanto tempo faz tempo que você não vem, né? Por que eles sentem tanta saudade de mim lá? Será que é porque, nossa, eu sou uma pessoa tão legal assim com eles? Camarada? Não, irmãos. É caixinha. Sabe, isso é síndrome do pobre. Sabe, síndrome do pobre é assim, ó. Eu quero ser tratado bem. Eu sou pobre, mas eu quero ser tratado bem. Olha a caixinha aqui, pau! Nossa! Ele é rico! Aí começa a tratar bem. Ô, pessoal, vocês têm que ir comigo no Barbacoa. Um dia, irmão, se você for pro Barbacoa, me chama. Me leva. Os caras vão te tratar bem. Mas a caixinha você que paga, tá? A caixinha você que... As pessoas gostam, poxa, sabe, o pessoal traz carne que, na verdade, eles não colocam no espeto lá não. Falam, ô patrão, essa é só para você. Exclusividade, VIP, irmãos. Ele está mostrando, olha, é só para você aqui. A gente gosta disso. Você gosta disso. Você não vive postando no Instagram, assim como se você vivesse uma vida de luxo. Não todos, alguns devem postar. Sendo que, na verdade, a sua vida está miserável. Posta viagem na Europa, olha, a Europa está devendo para meio mundo. Não estou colocando como referência alguns aqui, não se preocupa, não estou falando de vocês não, tá? A palavra de hoje nos mostra que o Senhor está aqui para quebrar esses paradigmas, irmãos. O Senhor está mostrando que o discípulo é para servir. E logo, irmãos, a questão de nós iniciarmos o discipulado na nossa igreja é para que você sirva também. Para que todos nós sirvamos assim a igreja do Senhor. E por isso, irmãos, mais uma vez, veja, o Senhor está aqui para quebrar os paradigmas que nós vivemos em nosso dia a dia. Não é porque futuramente vocês talvez sejam presbíteros da igreja que vocês vão dizer, eu não preciso mais servir. Não, irmão. Se vocês se tornarem presbíteros, vão servir muito mais. Muito mais. O Senhor demonstra para nós o teu amor. Através do Evangelho de João, capítulo 3, verso 1, diz assim, amou-os até o fim. Antes desse texto, tá, irmão, que segue hoje. Amou-os até o fim. Ele demonstra o seu amor para com os seus discípulos e mostra o modo de vida a seguir que eles devem acompanhar por meio do teu mestre. E logo, a nossa vida não tem que ser uma vida para viver, olha, um status, olha o nível que eu vivo. A vida que nós devemos servir como discípulos do Senhor é uma vida de servir a todas as pessoas. A todas as pessoas.
E por isso, eu almejo no meu coração, irmãos, quero servir a igreja do Senhor. Sempre, sempre. Eu não falo para os irmãos, o meu desejo, irmãos, é servir a igreja Shinab sempre. Sempre. Eu falo. Sempre. Esse mesmo coração é o coração que você precisa ter. Não é porque, olha, pastor, eu fui levemente maltratado aqui e hoje eu não quero mais ir para a igreja Shinab. Não é essa vida que você tem que viver. Olha que gostou, hein? Curtiu a guitarra? O solo, como sempre, nunca sorriu. Ele falou que eu sou sem graça, né? Irmãos, você tem que servir a igreja do Senhor para todo sempre. Como a palavra de hoje nos mostra, Jesus está ensinando os discípulos para que vivam para sempre o Evangelho. E por isso, irmão e irmã, por exemplo, que está aqui, os que são mais recentes, tá? Por favor, essa é a tua igreja. Eu já abracei a causa, irmãos. Perceberam? Irmãos, futuros presbíteros aqui. Vocês perceberam, cúpula, percebeu que eu já abracei a causa? Ou não? Fala você, Solo, fala. Sente? Isso aí, irmãos, eu abracei a causa. Para mim, não havendo outras variáveis na vida, eu vou seguir em frente aqui, na igreja de Shinab. A mesma coisa, irmãos que vieram recentemente aí, por favor, a tua igreja é aqui. A tua igreja é aqui, irmão. Ame essa igreja. Ame esse povo. Essa é a tua família. A tua amiga vai ficar assustada, né, Yara? A tua amiga está ficando assustada, né? Essa é a nossa família, irmãos. E por isso, irmão, eu não gostei do fulano, não gostei desse cara, não vou mais. Não pode haver isso em nós. Não pode haver isso no seu coração. Eu vou deixar de servir porque, pastor, é o seguinte, eu fiz um salgadinho gostosinho e o pessoal nem me elogiou. Se é para fazer isso, não é melhor nem fazer. Poxa. E por isso, amados irmãos, gostaria que vocês lembrassem que o Senhor está aqui para quebrar paradigmas em nossa vida. Quebrar paradigmas para que você viva agora o diferente, não o mesmo, não mais o mesmo. O ensaio de louvor cansa, eu sei que cansa, irmãos, mas vocês estão ensaiando muito pouco, ao meu ver. Pessoal, eu imagino, bandas profissionais, os caras são profissionais, pessoal, mas eles ensaiam mesmo. O coral do... Vamos lá, agora um exemplo próximo. O coral do presbítero. São todos profissionais, poxa. Todos sabem cantar bem. Mas todos os dias eles ensaiam de manhã e à tarde. Aí vai a gente, bando de amador. Nem é tão bom assim. Falar, vamos fazer assim, tá bom, assim. Não, irmãos. É para o Senhor. Você está fazendo para Deus. Nós temos que entregar o nosso melhor para Deus. Se o mundo está de manhã e tarde ensaiando para dar o melhor para o público que assiste, e nós? E nós aqui, como igreja? Vamos deixar passar o mundo superar a gente? Não. Nós estamos fazendo para Deus. Temos que encontrar e entregar aquilo que há de melhor em nós para nosso Senhor. Não se preocupa, Eric, não vai aumentar o tempo do ensaio, não. Você está preocupado já, nossa, pastor, vai aumentar o tempo. Não se preocupe. Mas o tempo que vocês ensaiam tem que entregar o melhor. Hoje o nosso irmão Chuchan, pessoal, ele fez eu e o pastor Yangbora Mussani e o presbítero Daniel gravarmos aqui. Né? Vocês foram todos almoçar, a gente estava aqui. Pós-culto, com fome, desesperado para comer. E o Chuchan com a sua equipe, eles têm um monte de staff, ele trouxe um monte de... Trouxe o Lucas, trouxe o Kim, trouxe o Jang, tudo segurando assim, ó. Os caras segurando o equipamento. Eu disse, pastor, deixa eu ajeitar aqui a luzinha, não sei o quê.
Admirável, irmãos. Ele quer entregar o melhor. Eu fiquei pensando, pô, nossa, será que isso tudo vai surtir efeito, rapaz? Precisa disso tudo aqui? Né? Não, mas ainda. Não, isso aí ainda vai sair. Ô, irmã Selma, isso ainda não saiu, não, vai sair. O de ontem está maravilhoso, tá, pessoal? Olha que legal. Isso, irmão, de uma pessoa que está se dedicando. Tá vendo? Quebrando paradigmas. Quando é do seu trabalho, se faz, pô. Porque, pastor, estou sendo pago. E aí? Jesus Cristo pagou por sua vida, meu irmão. Jesus Cristo pagou por tua vida. E você não é capaz de fazer algo mais? Eu falei recentemente para uma irmã da nossa igreja, falei, irmã, poxa, você só está vindo à tarde para assistir o culto, vai embora? E aí? Você não era assim não, hein? Tem que melhorar, irmãos. Tem que amar a igreja do Senhor, irmãos. Tem que servir a obra juntos. Sirva com coração. E por isso Jesus Cristo, no texto de hoje, irmãos, veja o que mostra no verso 13. Vós me chamais o mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Isso mostra o quê? Está todo mundo no mesma situação, na mesma posição. E o verso 15 diz, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ele quer dizer, se você viu eu fazendo isso aqui, você também tem que fazer a mesma coisa. Nós também precisamos seguir fazendo a mesma coisa. Um dia desses, cheguei em casa, as minhas filhas disseram, nossa, que cheiro de chulé. Aí eu falei, como eu estou gordo, não consigo abaixar para conseguir a ponto de cheirar os meus pés. Eu falei, minhas filhas, ajuda o papai, vê se é eu mesmo que estou com chulé. Aí as minhas filhas falam, papai, você é louco, né? Cheirar esse pé nojento. Nem as minhas filhas queriam, só dar uma cheirada, não estou falando para dar um beijo no meu pé. Dá uma cheirada para ver, é você o chulé, o homem do chulé, vamos lá lavar o pé. Só queria saber se era eu mesmo, entendeu? Mas as minhas filhas não quiseram. Eu lembro um momento lendário na minha vida, irmãos, no meu casamento, tá? A cultura coreana, vocês já devem ter visto, não tem negócio de bater os pés assim, no final do casamento? De bater, né? O Eric também sofreu, né? Aí tem a cultura, você vai saber, depois você vai saber, Yara. A cultura de bater nos pés do noivo, tá? Aí tava lá os caras batendo no meu pé, né? Eu era evangelista, os caras nem para evangelista aliviaram. Aí coloquei meus pés lá, aí os meus amigos, né, falaram assim, para a gente poder te salvar aqui, a Paula tem que dar um beijo no teu pé agora. Aí você, o que você acha que minha esposa fez? A minha esposa amada, a mulher que me ama tanto. Você acha que ela beijou ou não? Ela não beijou não, pessoal. Poxa, eu estava deitado, eu fiquei frustrado. Rapaz, eu amo essa mulher. Ela disse, não, ali não, por favor, ali não. Se eu já tinha casado, né? Imagina, irmãos, esse cenário. Nem a mulher que diz que me ama, diz não, ela me ama, tá? Ela me ama. Não consegue beijar meus pés. Então imagina Jesus Cristo, irmãos, o Senhor, Rei dos Reis, lavando os pés dos seus discípulos ali. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil porque a Bíblia diz isso, ele deve ter feito. E foi fácil. Não é fácil, irmãos. Mas ele o fez, irmãos, porque ele estava ali para realizar a obra mais humilde possível, para dar exemplo para o seu povo. E por isso, irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos viver uma vida de forma mais humilde possível dentro da tua igreja. Sabe aquele serviço que ninguém quer fazer? Seja você a fazer esse serviço dentro da igreja. Sabe aquela
aquele trabalho que ninguém quer realizar dentro da tua empresa, por exemplo, do teu negócio, seja você. Por quê? Porque você está fazendo para Deus. Você está fazendo para o Senhor. E com isso, irmãos, eu gostaria de concluir a mensagem de hoje. Vamos ler o texto, vou ler o texto para vocês, tá? Marcos, capítulo 6, verso 8, tá? Não, ao invés do Marcos, vou ler outro texto, tá? Isaías, capítulo 52, verso 7. Tá? Isaías, capítulo 52, verso 7. Vou ler para os irmãos, tá? Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. A palavra diz que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. É o texto de Isaías. Eu fiquei pensando, por que será que Jesus lavou os pés? Podia ter lavado as mãos. Podia ter lavado outro lugar, o rosto, dizendo, olha, meus irmãos, eu amo vocês. Não, mas ele fez questão de lavar os pés. Por quê, irmãos? Porque esses discípulos seriam os discípulos que caminhariam com o Evangelho em seu coração, anunciando quão formosos são as obras de Deus sobre nós. Quão maravilhosos são os feitos de Deus. E por isso, creia, povo, creia em Deus. E para que isso pudesse acontecer, eles necessitavam se mover. E por isso, no meu imaginário, lembrando Jesus desse texto, esses meus discípulos, como vão levar o Evangelho, eu vou lavar seus pés. Claro que o lavar os pés também significa santificação, tá, irmãos? O perdão dos pecados. O perdão que nós precisamos pedir todos os dias diante do Senhor. Mas também significa que esses pés são os pés que serão usados para levar o Evangelho, para levar as boas novas, para levar Cristo Jesus a todo o povo que desconhece a palavra de Deus. E por isso, irmão, seja humilde. Sendo humilde que você consegue levar a palavra. Sendo humilde à palavra de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, e assim anunciando Cristo, anunciando Jesus como o Salvador, que morreu por nós, pelos nossos pecados, para nos salvar. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, mais uma vez, nos exorta e nos exalta, a fim de que vivamos Cristo Jesus como modelo de nossa vida, como exemplo a ser seguido em nosso dia a dia. E por isso, Senhor, tenha misericórdia de nós, para que nós possamos viver um novo paradigma dentro da igreja, para que não sejamos o mesmo que é o mundo, mas sim que sejamos diferentes do mundo, através do servir, através da obra que Deus opera em nós. Mais uma vez, fortaleça, Senhor, cada um dos teus filhos e usa cada um desses pés que aqui se encontram para que possam anunciar a obra de Deus, a obra do Senhor. É o que nós pedimos, é o que nós oramos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.